Eu sou André Medeiros, da Sala do Desenvolvimento, e esse espaço aqui é para eu trazer dicas, ferramentas, ideias que possam te ajudar a elevar teu nível de bem-estar. E hoje eu vim falar sobre uma das estratégias que já é abordada em administração faz muito tempo, que é o seguinte. Um dos pensadores de administração bem conhecidos é chamado Peter Drucker. Peter Drucker disse o seguinte: as organizações elas não devem investir nos seus pontos fracos, mas sim investir nos seus pontos fortes. Ele disse que um dos grandes problemas nas reuniões de administração, por exemplo, é quando as pessoas que tomam decisão na empresa, a pauta delas é toda completa, toda cheia de problemas a resolver. Então eles se ocupam o dia todo de problemas a resolver e terminam negligenciando as oportunidades. Quanto mais as empresas fazem isso, deixam de olhar as oportunidades para olhar os problemas, o que acontece? Elas começam a deixar de ser inovadoras e aí começam a surgir concorrentes e terminam tomando o mercado dela com o tempo. Isso aconteceu em vários mercados. Um dos autores de administração, na realidade ele é economista, Schumpeter, ele fala um termo chamado destruição criativa. É quando existe alguma coisa, alguma tecnologia, algum tipo de metodologia que acaba com o que estava sendo feito anteriormente. A gente já vivenciou isso, a gente consegue ver isso de maneira muito clara em vários mercados. Mas, por exemplo, eu lembro em termos de locadora, antigamente quem é um pouco mais velho, sabe que tinha uma série de locadoras espalhadas, o mercado de locadoras é muito grande, e aí começou a surgir Netflix da vida, os sistemas de streaming, né? E acabaram as locadoras. E aconteceu isso não só com locadora, mas com uma série de mercados. Bem, aí ele fala para investir o tempo não só nos problemas, é importante também resolver os problemas, mas focar muito da energia e dos recursos nos pontos competitivos, aonde a empresa se diferencia das outras. E não focar só nos problemas, focar nas oportunidades. Esse é o grande ponto que ele fala. E a gente pode trazer vários exemplos em relação a isso. Por exemplo, a gente pega uma multinacional da indústria farmacêutica. Se essa multinacional ela é de pesquisa e é focada, por exemplo, em neurologia, o que acontece com ela? Provavelmente os próximos produtos que ela vai lançar serão todos na área de neurologia. Por quê? Porque ela tem expertise nessa área. Os cientistas dela já têm várias pesquisas, então para avançar em cima de pesquisas anteriores fica mais fácil. É como o seguinte, tem um pensador antigo que diz o seguinte, que eu consegui avançar muito porque eu subi nos ombros de grandes homens. E é a mesma coisa. Como ela já tem toda a expertise, toda a equipe, todos os cientistas são preparados nessa área específica, ela investe nessa área. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos diminuir, a gente começou com uma multinacional, agora vamos pensar numa grande empresa nacional. Tem uma empresa que, uma época dessa, ela começou a comprar várias outras, o nome dela era Hipermarcas, ela já mudou de nome hoje. E a Hipermarcas começou a comprar várias empresas de vários segmentos diferentes, mas principalmente de farmacêuticas. Elas comprou várias indústrias farmacêuticas nacionais que tinham grande representatividade no mercado. E o que foi que aconteceu com a Hipermarcas? A Hipermarcas, em determinado momento, tinha o seu portfólio de produtos voltados à farmácia e tinha parte do portfólio voltado a supermercados. Aonde a Hipermarcas era mais competitiva? Na área de farmácias. Então o que foi que ela fez? Ela vendeu toda a operação que atuava em supermercados e começou a dar foco na área onde ela era mais competitiva. Pronto, então a gente deu um exemplo de uma multinacional de pesquisa, um exemplo de uma grande nacional. Vamos dar um exemplo menor? Tem um exemplo do dono de uma grande agência de automóveis aqui em Recife. Ele mora na Avenida Boa Viagem, que é uma avenida que é cara, né? E o apartamento dele é muito bom, o prédio dele é muito bom, mas não é dele, é alugado. A linha de raciocínio dele é a seguinte: eu não vou colocar dinheiro num apartamento, não vou imobilizar dinheiro no apartamento, eu prefiro pegar esse dinheiro, comprar de carro e ficar comprando e vendendo carro, comprando e vendendo carro, que é isso que eu sei e é isso que faz gerar dinheiro, é isso que eu sei como fazer gerar dinheiro, é dessa forma. Então eu pego meu investimento e boto lá, na área onde eu sou mais forte. Vamos pegar um exemplo menor agora.
Um consultório. Eu estava conversando com uma dermatologista há algum tempo, ela tinha feito uma reforma linda no consultório dela. A clínica dela ficou top. E aí o que aconteceu? Conversando com ela, ela disse que a clínica não era dela. Qual era a linha de raciocínio dela que ela me explicou? Ela disse: André, é o seguinte, eu prefiro alugar o consultório, fazer uma excelente reforma para que fique bem top para os meus pacientes chegarem aqui e gostarem do ambiente. E em vez de gastar dinheiro comprando imóvel, eu prefiro comprar equipamentos que eu consigo fazer procedimentos estéticos. É aí que eu vou ganhar dinheiro. Então, botando dinheiro na compra de equipamentos que vão fazer procedimentos estéticos, ela vai ganhar muito mais dinheiro do que se ela estivesse colocando dinheiro na compra de um imóvel. Imagine que eu compro um imóvel e acontece alguma coisa com a rua do prédio, ou alguma coisa que desvalorize o imóvel e que esse imóvel de uma hora para outra passe a ser desinteressante ou pouco atrativo para os meus pacientes. Se acontecer isso, o que é que ela faz? Ela simplesmente se muda, aluga outro local, faz uma reforma e tá lá. E eu me lembrei dela agora há pouco, tem um consultório, tem um prédio aqui, tem um hospital aqui em Recife, que parte do prédio é um hospital e parte do prédio são consultórios. E essa parte do prédio que é hospital virou o hospital da Covid. Então, o que foi que aconteceu com a parte que é de consultório? Os pacientes não querem mais ir para lá. Diminuiu muito o número de pacientes naqueles consultórios. Inclusive, teve um médico que eu fui me consultar, em outro lugar, ele tinha um consultório em outro bairro, que demorava umas 2, 3 semanas para poder conseguir vaga. E nesse consultório, a vaga era para a mesma semana. E ele estava comentando sobre isso, que devido a esse cenário, o número de pacientes naqueles consultórios daquele prédio diminuiu substancialmente. Bem, olha, o que eu falei até agora? Usando um exemplo de uma multinacional, de uma grande nacional, de uma concessionária, de uma agência de automóveis, né, de um consultório. Estou diminuindo o tamanho do negócio. E por que eu estou falando sobre isso? Por que a gente não pode usar a mesma perspectiva para o nosso dia a dia, as nossas forças, as nossas habilidades? Isso é uma realidade. Já surgiram várias pesquisas sobre o assunto. Pesquisas que mostram a vantagem de se investir no seu melhor, nas suas forças. Essas pesquisas mostram que quando você investe nas suas forças, você fica mais blindado em relação a adversidades que podem surgir no dia a dia e você aumenta teu nível de bem-estar. Então, duas grandes vantagens para investir nas suas forças. E de acordo com as pesquisas, cada um de nós é um ser único, porque existem 24 forças, eles catalogaram 24 forças do ser humano, e essas forças aparecem em intensidade diferente para cada pessoa. Tem gente que tem mais liderança, tem gente que tem mais amor ao aprendizado, tem gente que tem mais trabalho em equipe, tem gente que consegue ver os cenários numa perspectiva, consegue analisar todo o cenário. Tem gente que é justiça. Então são 24 forças que foram catalogadas nessas pesquisas que definem o ser humano. Essas 24 forças, eles nomearam essas 24 forças para serem aceitas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Então são forças que são aceitas globalmente, né? Então, cada pessoa tem um pouco ou muito de cada dessas forças e essa combinação diferente torna você um ser único. Na Bíblia, em Efésios 4:7, diz que cada um de nós recebeu um dom especial. E ainda na Bíblia, em Pedro 1:4, ele diz: sejam bons administradores dos dons que recebeu e que cada um use o seu próprio dom para o benefício do outro. Então, olha, até na Bíblia fala sobre isso. Mas, por um lado, isso é estranho para a gente. Porque é muito mais fácil para o ser humano procurar o lado negativo do que o lado positivo. Inclusive, existe uma teoria que se chama viés de negatividade. Que o ser humano está mais acostumado a procurar o lado negativo do que o positivo. Essa negatividade vem com a história do ser humano e foi muito útil até hoje. Então, por exemplo, quando nos tempos selvagens o homem estava andando em determinado caminho e o mato se mexia, um arbusto se mexia, então ele não poderia achar que vinha alguma coisa boa dali. Ele tinha que pensar que dali vai sair um bicho e vai morder ele. Então ele tinha que se proteger. E muitas vezes o homem conseguiu sobreviver justamente por causa
desse pensamento. Dizem que os mais otimistas na época não sobreviviam, porque se ele fosse muito otimista, podia ser que o que saísse atrás do arbusto não fosse uma coisa legal para ele. Mas hoje temos um problema. Hoje temos um problema que as pessoas são mais acostumadas a ver o lado negativo do que o positivo. Quando eu conversei com algumas pessoas que fazem seleção de pessoas, elas dizem que quando o candidato não se prepara antes, muitas vezes quando ela pergunta assim, olha, me diga quais são seus pontos fortes, normalmente existe uma dificuldade para isso. E fala sinceramente, quando eu te pergunto assim, quais são teus pontos fortes, você consegue falar isso de uma maneira muito firme? Se você consegue, você está entre uns poucos, pois a grande maioria das pessoas tem certa dificuldade de olhar para os seus pontos fortes. Quando é ponto fraco, não, é rapidinho. Eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, mas se a pessoa, por exemplo, não sabe quais são os seus pontos fortes, como é que ela vai utilizar os pontos fortes com mais afinco, né, com mais força, né, com mais intensidade para colher os benefícios? Lembra que os benefícios são melhora do seu bem-estar e se blindar em relação a adversidades. Como é que você vai usar com mais intensidade se muitas vezes esses pontos não estão claros para você? E eu vou te contar a parábola dos talentos, uma história que está na Bíblia. Um senhor que era muito poderoso, muito rico, ele ia viajar e antes de viajar ele chamou os empregados lá, 3 empregados. O primeiro ele disse, está aqui 10 talentos, tome conta e quando eu voltar eu quero que você preste conta. Para o segundo empregado ele deu 5 talentos e disse a mesma coisa, tome conta, quando eu voltar você vai me devolver. E para o terceiro a mesma coisa, ele deu 1 talento para o terceiro empregado e também viajou e falou a mesma coisa para o terceiro. O que acontece? Ele passou muito tempo fora, quando ele voltou, ele foi no primeiro empregado, disse, cadê meus 10 talentos? O primeiro empregado disse, senhor, está aqui, seus 10 talentos, não só os 10, mas eu usei aqueles 10 talentos e consegui multiplicar, e eu tenho aqui mais 10 talentos para lhe entregar. Ele ficou muito feliz por isso e disse, poxa, como você foi um excelente administrador, eu vou dar 10 cidades para você tomar conta, você agora é responsável por 10 cidades. O segundo empregado, ele chamou, cadê os talentos? O segundo disse, está aqui, os 5 talentos que você me deu, que o senhor me deu, e eu estou lhe dando mais 5 talentos que eu consegui trabalhar com esses 5 e multiplicar. E ele disse, poxa, que bom, muito bom, estou muito feliz com sua forma de administrar e por isso eu vou lhe deixar mais 5 cidades, você vai ser responsável por mais 5 cidades. Parabéns. O terceiro empregado, ele chamou, disse, cadê o talento que eu lhe deixei? Ele disse, está aqui o talento. Mas eu não usei o talento porque eu estava com medo de perder o talento e aí eu não usei. O senhor ficou muito chateado com o empregado, muito chateado com esse empregado, inclusive tirou tudo que ele tinha, mandou ele embora e esse talento que ele tinha dado para esse empregado, ele entregou para o empregado que tinha administrado os 10 talentos e tinha multiplicado. Então qual é o ponto dessa história? Você recebe talentos, você recebe as suas forças para usar, é para usar. É para isso que foi dado para você. Em um outro livro que eu li, tem uma historinha, diz que um criador de passarinho, qual é o momento que o criador de passarinho fica mais feliz? É justamente quando ele vê o passarinho cantando, o passarinho que ele cria cantando. Se o passarinho está triste, encolhido, quietinho no canto, o criador ele não fica satisfeito. Mas se o passarinho ele está lá cantando, dando o seu melhor, usando os seus talentos, ele fica satisfeito. E é justamente se você usar seus talentos, você vai estar usando o que foi dado para você utilizar e de acordo com as pesquisas científicas que foram desenvolvidas até agora, você, além de beneficiar as pessoas, pois você vai estar utilizando o teu melhor, você vai ter benefícios adicionais. Melhora no teu nível de bem-estar, lembra? E também você vai ficar mais blindado em relação a problemas que surjam. Eu falei até agora de empresas no começo justamente para falar a respeito disso. As empresas estão cada vez mais com estratégias voltadas a utilizar os seus pontos fortes para dar lucro, para dar retorno para a sociedade.
A gente tem que partir para a mesma coisa, a gente tem que usar os nossos pontos fortes. Do mesmo jeito que acontece com a empresa, acontece com você. Você pode fazer isso no dia a dia? Pode. Você pode trabalhar numa área que não é a sua força, ou você pode executar uma atividade que não exige a sua força, ou que vá trabalhar exatamente a área que você é mais fraco. Pode fazer isso. O que é que vai acontecer? Você pode ter um desempenho grande aí, elevado aí, pode, mas o que é que vai acontecer com você no final do dia? Você vai estar exausto, você vai estar exausta. Mas se você, justamente na sua atividade de trabalho, por exemplo, estiver utilizando os seus pontos fortes, você vai terminar o dia, apesar de cansada ou cansado, vai terminar o dia mais feliz, com teu nível de bem-estar maior. É só lembrar das coisas que você gosta de fazer e quando você está praticando aquilo, você pode se cansar, mas o teu nível de satisfação vai ficar bem elevado. Minha recomendação é que você procure descobrir quais são as suas forças. Não deixe ao acaso. Tem uma música que é linda, de Titãs, que chama Epitáfio, e fala alguma coisa mais ou menos assim, que o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. Lembre, você não pode ficar o tempo todo distraído, não. Você vai acontecer no dia a dia, você se distrair e terminar não utilizando alguns dos seus pontos fortes. Você tem que ter clareza de quais são seus pontos fortes para, na medida do possível, você ir utilizando esses pontos. Por exemplo, eu descobri que um dos meus pontos fortes é o amor ao aprendizado. E o que é o amor ao aprendizado? É gostar de estudar, é gostar de ensinar, é gostar de compartilhar informações. Então, toda oportunidade que eu tenho nas minhas atividades profissionais, eu tento usar essa habilidade. A oportunidade que eu tenho para dar aula, para poder tentar explicar coisas para as pessoas, eu vou utilizando essas oportunidades. Esse projeto, por exemplo, de estar aqui gravando o vídeo para você, é justamente resultado da minha estratégia de cada vez utilizar mais essa minha força. E isso me faz bem. Outra força que eu tenho é a apreciação da beleza. E o que seria a apreciação da beleza? A apreciação da beleza é gostar de ver um cenário bonito, né? Natureza, gostar de escutar uma música bonita, gostar de apreciar uma obra de arte e de uma ideia bonita também, uma ideia elaborada, uma ideia interessante. Então, no trabalho, quando eu vou desenvolver alguma ideia para os clientes, eu vibro quando eu consigo elaborar uma estratégia que seja efetiva, que traga resultados, que eu ganhe e que o cliente ganhe. Eu adoro também ajudar as pessoas a fazer isso. Quando eu tenho oportunidade dentro do time de ajudar as pessoas a desenvolverem ideias, a tirarem o que tem de melhor, o que elas têm de melhor dentro delas, eu vibro com isso. Então, quando eu descobri as minhas forças, e essas são dois exemplos dessas forças, eu começo a ter mais clareza de como utilizá-las no dia a dia e começo a cavar oportunidades para que eu consiga utilizá-las. Não deixe a sua vida correr ao acaso, tenha clareza em relação a isso. Mas você pode me perguntar, André, como é que eu vou descobrir quais são as minhas forças? Aonde é que eu descubro isso? Se você quiser, me passa uma mensagem que eu te mando um link. E eu te recomendo fortemente a fazer isso, pois se cada uma das pessoas que a gente conhece começar a descobrir e a utilizar suas forças, a gente vai ter um ambiente muito mais rico, muito mais gostoso, muito mais produtivo e muito mais feliz. Meu nome é André Medeiros, eu sou da Sala do Desenvolvimento. Tô feliz por você estar aqui, tá? E até um próximo vídeo.